Olá, queridos alunos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala de volta é o professor Wesley Santos para mais uma das nossas aulas de literatura para vocês aí do sétimo ano. Então, na aula de hoje a gente vai revisar o nosso conteúdo desse mês, que girou em torno do gênero histórias em quadrinhos, né? Ao longo do mês a gente estudou essas principais características e a estrutura dos quadrinhos, além também de ter feito a leitura da primeira edição de The Walking Dead. Tanto a estrutura, as características e a leitura de The Walking Dead vão estar presentes na nossa avaliação. Eu optei por não ler mais nenhuma edição ou nenhum capítulo, como vocês queiram chamar, de The Walking Dead. Pelo menos no tocante à obra do mês, que é The Walking Dead, só sobre essa edição. A outra parte da prova vai tratar sobre as características das histórias em quadrinhos. E é por isso que a gente está aqui na nossa aula de hoje. Eu peguei um pouco do slide da nossa primeira aula, porque afinal é uma aula de revisão, onde a gente vai revisar esses conceitos. Então bora lá para o slide. Temos aí histórias em quadrinhos, né? As histórias em quadrinhos são textos literários de entretenimento. Como eu falei para vocês, é bastante importante que vocês lembrem e tenham em mente que muitas vezes as pessoas não consideram as histórias em quadrinhos como textos literários de fato, como literatura, o que é um pouco errado demais, porque histórias em quadrinhos são literatura sim e acabam aí sendo um tipo de texto que ajuda muitas pessoas a adentrarem esse mundo literário. Então são textos sim literários de entretenimento, óbvio, como qualquer outro texto, tem a função de entreter seu leitor. Gênero literário é utilizado para contar a história com a ajuda de imagens que facilita a compreensão do leitor. O grande diferencial das histórias em quadrinhos em relação aos outros tipos de gêneros literários é a questão do uso das imagens, né? Os outros gêneros, a maioria deles não usam imagens. E para histórias em quadrinhos as imagens são essenciais, como a gente viu na leitura de The Walking Dead, as imagens, as expressões, tudo conta ali na hora do entendimento da história, né? Do enredo central ali da história em quadrinho. Então ela vai mesclar linguagem escrita e linguagem visual, né? Verbal e não verbal. Em geral apresenta uma linguagem mista, ou seja, é formada por sequências de textos verbais e não verbais, acabei de falar. Combinados ou apenas de imagens visuais. A gente tem que lembrar que existe aí, como eu falei lá na primeira aula, quadrinhos que não necessitam de palavras, como que a gente está vendo aí, que a gente até já leu na primeira aula, né? Que o Cascão se machuca, daí a gente pensa que o Cebolinha vai buscar alguma coisa para ajudar ele, mas ele cola o esparadrapo na boca do amigo. A gente não precisou ter nenhuma palavra aí nesse quadrinho para a gente entender o que estava sendo dito aí, né? O que estava tentando ser passado para o leitor. Não precisou de palavras, as imagens deram conta. Nesse caso é um quadrinho não verbal, né? Totalmente não verbal, sem palavras. A gente já tem quadrinhos com palavras, né? A gente já leu esse quadrinho do Garfield. E vamos partir para mais características aí desse gênero tão interessante, né? Apresenta elementos básicos de narrativa, né? Então, não é porque histórias em quadrinhos que não vão ter os elementos básicos de qualquer outro tipo de gênero literário. No quadrinho a gente vai ter enredo, que é a historinha principal do quadrinho. Se a gente for levar em conta The Walking Dead, a edição que a gente leu, o enredo seria sobre o Rick, que é um policial que acorda, leva um tiro, acorda algum tempo depois de um coma, e quando ele acorda o mundo está tomado por zumbis, ele não sabe onde está a família, a mulher dele, o filho dele, e ele sai em busca dele. Então esse seria o enredo principal. Então não é porque a história em quadrinhos que não tem um enredo. Temos também os personagens, no caso seriam o Rick, o Morgan, o Duane, que é aqueles dois que ajudam ele, o amigo policial do início, e enfim, outros personagens que vão aparecer ao longo da história. Tempo também, que é o tempo que a história se passa, quantos dias, quantas horas, em que horário do dia, dá para perceber, manhã, tarde, noite. O lugar, o espaço, a gente vê que tem nessa primeira edição do Walking Dead, a gente teve o espaço do hospital, teve o espaço da casa, do bairro onde o Rick morava, que agora mora o Morgan e o seu filho Duane. Então o espaço também, que esse lugar é muito importante. E temos também um desfecho, né? A gente vai cobrar o desfecho aí apenas da primeira edição. Qual seria o desfecho do Walking Dead? Seria da primeira edição, seria o Rick seguindo sozinho, né? Se despedindo do Morgan e do Duane, seguindo sozinho para procurar a família. Esse seria o desfecho da primeira edição.
Temos também a questão dos balões, né? Os balões de formas e tipos variados servem de suporte para os diálogos. Então, qual a função do balão? Servir de suporte para ou para que eles mostrem suas ideias. A gente viu que não necessariamente os quadrinhos eles vão transmitir falas, né? Eles podem transmitir pensamento quando tiver aquele balãozinho mais em formato de nuvem, que a gente vai ver mais à frente dos tipos de balões. Há também o emprego de recursos expressivos como onomatopeias, letras de tipos diferentes, né? Pontuação, são frequentemente utilizadas nessas histórias. Então a gente vai ter onomatopeias, aquelas palavrinhas que representam sons. O quadrinho de The Walking Dead que a gente leu nesse mês está completamente ali cheio de onomatopeias, dessas palavras que representam sons. Os balões devem ser entendidos como representação da fala ou de pensamento, a gente já discutiu isso. Temos aí nossos tipos de balões, né? O balão de fala, que é o mais comum. Tem o balão de nuvenzinha, que quer indicar pensamento, como eu falei, nem sempre o personagem vai estar falando. Pode ser apenas um pensamento daquele personagem. Tem o de grito, que é esse mais assim, ó, como vocês estão vendo no terceiro, mais nesse formato. Tem o de cochicho, que é todo pontilhadozinho, quando a pessoa estiver cochichando com a outra, tem esse pontilhadozinho. O de fala de mais de um personagem vai ter duas aberturas, continuar uma discussão, ou personagens estão falando ao mesmo tempo. Tem aí essas duas aberturas para os personagens, né, direcionados para cada um dos personagens. Tem o de dúvida, óbvio, que é marcado pela interrogação. O de ideia, que é simbolizado, que eu até falei na primeira aula para vocês, pela lâmpada, né, que indica uma grande ideia, que indica iluminação da pessoa que acabou de encontrar uma solução, coloca lá uma lâmpadazinha. E o último quadrinho, que é o de admiração, que assim como de interrogação é bem óbvio, vem com um sinal de exclamação, ok? Então os tipos de balões também são bem simples, bem intuitivos. E temos algumas onomatopeias, a gente vai ver onomatopeias lá no quadrinho do Walking Dead, apesar de ser um quadrinho mais dark, mais adulto, ele traz muitas onomatopeias, como qualquer outro tipo de quadrinho. Então temos algumas aí que vocês podem visualizar. A atividade que a gente já fez e fim dos slides. Então vamos começar como será fechada a nossa nota desse mês. Tivemos ao longo desse mês duas atividades. Então as duas valerão pontos. Então cada uma vai valer 2 pontos, somando aí as duas 4 pontos. A participação na nossa aula online que aconteceu aí na última quarta-feira, na última quarta-feira, vai valer 1 ponto, fechando os 5 pontos do qualitativo. A prova terá 10 questões, mas só valerá 5 pontos. Então, para fechar aí o nosso 10, vocês dão uma relida lá naquela primeira edição de The Walking Dead. A gente não vai mais trabalhar essa obra no mês que vem, porque a gente já vai ter outro gênero. Então, quem gostou muito de ler a história, evitem alguns fãs da série, pelo que eu pude ler nas atividades que vocês mandaram. Quem quiser continuar com o quadrinho, ótimo, vocês vão gostar muito. A gente não vai mais usar aqui em sala, mas é uma leitura que vocês podem ter guardado aí no celular para quando vocês quiserem se entreter com algo desse gênero. Então, a gente vai encerrando a nossa aula por aqui. Foi um pouco mais curta porque é uma aula apenas de revisão, de redizer o que já foi dito aqui para vocês várias vezes. Então, eu desejo que vocês façam uma boa prova. E a gente se encontra agora no mês que vem com um novo conteúdo, nosso último conteúdo desse ano aqui de 2020. Então, beijo, até a próxima. Tchau.